Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 12, o texto nos diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto estavam ali, perplexa, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas, se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Amém. Essa é uma passagem incrível, é uma passagem que Lucas relata de modo a revelar que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo foram mulheres piedosas, mulheres tementes a Deus. Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira. O sábado, para o judeu, que era o dia do descanso, começava às 18 horas da sexta. E Jesus morre na sexta-feira, ele é morto, crucificado na sexta-feira, e não há tempo para preparar, para embalsamar o seu corpo. Agora, então, iniciou o sábado, essas mulheres não poderiam no sábado fazer essa atividade, e elas vão, então, na manhã do domingo, elas vão até o local onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Elas acompanharam todo o sofrimento de Jesus. Elas acompanharam a sua crucificação. E elas sabiam bem aonde o corpo tinha sido colocado. É bem verdade que o Império Romano tomou alguns cuidados em relação ao corpo de Jesus. Eles colocaram guardas, eles temiam alguma coisa. Colocaram guardas e selaram com uma pedra grande, e eles colocavam os corpos em cavernas. Então havia uma caverna, o corpo era colocado ali, e eles fechavam com a pedra. Mas o fato é que naquela manhã de domingo, quando aquelas mulheres vão com as especiarias, com material para cuidar do corpo de Jesus, para dar uma dignidade ao corpo de Jesus que tanto havia sofrido, há uma surpresa enorme. Elas não encontram o corpo. A tristeza que havia tomado conta de cada uma delas, a desesperança, a dor, o luto, tudo aquilo que os olhos delas tinham visto do sofrimento de Jesus e sua morte, e todos os eventos que aconteceram logo após a sua morte, elas carregavam tudo isso com elas, mas elas carregavam também um desejo de servir a Jesus, mesmo agora, imaginando que ele estivesse morto. Mas elas continuavam com esse desejo, elas continuavam com uma gratidão muito grande por tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Então elas se sentem responsáveis em dar dignidade ao corpo de Jesus. E chegando lá, aquilo que elas jamais imaginaram acontece. Os 3 primeiros versículos de Jesus relatam o seguinte. No versículo 2, que elas, quando chegam perto desse local onde havia sido colocado o corpo, a pedra tinha sido removida de lugar, e
e o local estava aberto. 3, elas entram no túmulo. Elas entram nessa caverna, procurando pelo corpo de Jesus, mas elas não encontram. Pare um pouquinho e tente pensar agora a condição dessas mulheres. O que passava na cabeça delas? A pedra foi removida e o corpo não está lá. Num domingo pela manhã, com as suas dores, com a sua tristeza, com o seu luto, elas vão ser invadidas, elas vão ser alcançadas pelo agir poderoso de Deus. O sobrenatural de Deus vai tocar na vida dessas mulheres. Elas tinham um plano, e o plano era digno, era correto e era bom. Mas Deus tinha planos infinitamente melhores e maiores para a vida daquelas mulheres. Elas queriam cuidar do corpo. Elas queriam tratar do corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus, colocar especiarias sobre o corpo de Jesus. Mas o próprio Deus havia ressuscitado a Jesus. E era o contrário. Ele, que ressuscitado, vivo, cuidaria delas eternamente. O inesperado de Deus, a surpresa de Deus, esse é um Deus surpreendente, esse é um Deus que vem ao encontro de pessoas que estão com a sua dor, esse é o Deus que vem ao encontro de pessoas que estão com o seu luto, e Ele surpreende pessoas assim. O texto avança, elas estão ainda com poucas ou nenhuma informação, a informação que ela tem é aquilo que elas viram ali. O texto avança, e entre o versículo 4 e o versículo 8, se é tudo aquilo que estava acontecendo já era inesperado, agora vai ficar ainda melhor. Porque 2 homens, e aqui trata-se de uma angelofonia, é uma aparição de anjos. Os anjos, 2 anjos vêm estar com elas. O versículo 4 diz assim: enquanto estavam ali perplexas com o quê? Com o fato de não encontrarem o corpo, com o fato da sepultura ter sido violada, a pedra tinha sido removida, e elas não encontraram o corpo de Jesus. Esses 2 homens aparecem vestidos com mantos resplandecentes, nessa versão que eu escolhi. Quando a gente vai olhar como as palavras que Lucas escolheu para descrever a roupa desses homens, que na verdade são anjos, é que essas roupas brilhavam como um raio. Eu não sei aqui quantos gostam de apreciar numa noite escura, chuvosa, com raios, o poder, como chama a atenção, como clareia quando o raio rompe no horizonte. Então o texto diz que esses homens vêm ao encontro dessas mulheres, essas mulheres são muito corajosas. Porque possivelmente vários homens que aqui estão nesse momento, inclusive eu, nós já estaríamos muito longe dali quando esses 2 homens com essa roupa brilhosa viessem para cima da gente. Mas elas não, elas permanecem ali e eles vão trazer notícias, eles vão trazer algo de Deus, eles vão trazer revelação de Deus para a vida delas. Eles dizem assim, elas se curvam diante deles, elas de fato ficam amedrontadas, mas não fogem. Então os homens perguntam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Eles foram educados, mas há uma certa reprimenda nessa fala. Essa fala que é incrível: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O que vocês estão fazendo aqui nessa manhã de domingo? Esse não é o lugar de vocês.
como se elas já devessem saber disso. O que está por trás da fala dos dois homens é que elas deveriam saber que não era para procurar entre os mortos aquele que vive. Elas não poderiam encontrar num local de pessoas mortas aquele que não está morto, aquele que vive. Há um grande turismo no mundo, turismo religioso, pessoas que se deslocam de vários locais, cristãos, irmãos nossos, que se deslocam de vários locais do mundo e vão a Jerusalém fazer visitas a locais, inclusive ao local que é descrito como sendo o local do túmulo de Jesus. Existe na história dois locais, um bem lá para trás, quando ainda na época de Constantino, um local foi criado, identificado, e ali criou-se um local de adoração. E um outro, mais recente na história, mas possivelmente mais preciso, que hoje é o ponto mais visitado. Cristãos saem do mundo inteiro, pagam passagens caras, pagam um valor considerável para esse tour, não porque devam encontrar ali, não porque buscam encontrar ali, não para adorar, ter algum tipo de adoração na ideia de que o corpo do Senhor está ali. É exatamente o contrário disso. Visita-se o túmulo, e o túmulo é o local do tour, exatamente porque ele se encontra vazio. E é por isso que ele reina sobre tudo e sobre todos. Porque todos os demais túmulos dos maiores líderes militares, políticos, religiosos, de pessoas que deixaram legados incríveis para a humanidade, se não foi violado, você terá o corpo lá. O que restou dele. Mas no de Jesus, não. O túmulo está vazio. Ele venceu a morte. Aquilo que parecia ser derrota, aquilo que parecia que iria frustrar o plano de Deus, aquilo que parecia que seria a perda completa da esperança para a vida daquelas mulheres. Naquela manhã de domingo, Deus vem surpreendê-las. E esses homens dizem para ela: o que vocês estão fazendo aqui, mulheres? Aqui é lugar de gente morta, mas ele vive. Isso me leva a algumas reflexões que quero compartilhar com vocês. Não são poucas as vezes que nós, eu e você, que nós nos comportamos buscando equivocadamente, buscando de forma equivocada, de forma errada, como aquelas mulheres estavam erradas em procurar Jesus no túmulo, nós procuramos preencher a presença de Deus nas nossas vidas, não no lugar certo, no lugar errado. Quero tratar disso um pouquinho com você. Existe no coração do homem um vazio. Existe dentro do ser humano um vazio. E esse vazio é do tamanho do Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus pode preencher esse espaço. Quando você tenta preencher esse espaço com qualquer pessoa, com qualquer relacionamento, com qualquer outra coisa, com qualquer conquista, o espaço, o vazio permanece. Porque nós estamos procurando o Senhor, ou satisfazer essa necessidade do Senhor em lugares errados, em relacionamentos errados. E isso nunca vai nos preencher. Uma primeira grande lição para mim é que o Senhor Jesus precisa ser buscado no local e da maneira correta. E os anjos vão ajudar essas mulheres e vão nos ajudar. Olha o que eles dizem para as mulheres. Versículo 6, ele diz assim: ele não está aqui, elas já sabiam disso, mas agora vem a notícia. Ele ressuscitou. Na verdade,
a melhor tradução para ressuscitou é: ele foi ressuscitado. O Pai o ressuscitou. O Pai o levantou dentre os mortos. O Pai o ergueu. Ele foi ressuscitado. E é por isso que a Bíblia ensina que Jesus é o primogênito de entre os mortos. Ele é o primeiro que o Pai levanta de entre os mortos. Porque todos aqueles que crerem em Jesus como seu Salvador viverão experiência semelhante a essa. As sepulturas entregarão a pedra colocada sobre todos aqueles que são de Jesus. Elas serão removidas, porque o Senhor vai trazer, vai erguer, vai dar vida eterna ao seu povo. Os mares devolverão todos aqueles que foram tragados pelas ondas. O que a Bíblia nos ensina é que esse episódio na vida de Jesus Cristo é um prenúncio daquilo que Deus vai fazer com o seu povo. O seu povo viverá eternamente com Jesus. Aleluia e glórias a Deus. A morte e a sepultura não é um fim para quem morre em Cristo Jesus. A tristeza do sábado não vai existir, porque há um domingo pela manhã em que o poder de Deus vai se manifestar na vida dos filhos de Deus, na vida da igreja, assim como se manifestou na vida de Jesus. Isso é o centro da mensagem cristã. O inimigo que você não pode ir contra ele, o maior inimigo da sua vida, que é a morte. Você nunca poderia vencer esse inimigo. Você não tem forças, você não tem instrumento, você não tem condição para isso. Mas Jesus venceu. E Ele compartilha a vitória dele com você. Amém? E aí, os anjos agora, eles de forma pedagógica, eu acho que esses anjos, eles eram professores, viu? Porque veja a forma pedagógica como eles vão tratar as mulheres agora. Olha o que eles dizem para as mulheres. Lembrem-se do que lhes foi dito na Galiléia. E aí eles vão repetir para elas o que Jesus havia ensinado para elas. Olha o que Jesus disse para elas. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores. Era tudo que tinha acabado de acontecer, e elas o sabiam muito bem. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se das palavras de Jesus. Amados, a vida dessas mulheres foi transformada agora. E foi transformada por quê? O que mudou? É que elas agora, a palavra de Jesus, a palavra que o Senhor já havia dado a elas, foi internalizada. Elas receberam, elas internalizaram a palavra, o ensino de Jesus que os anjos relembraram a elas. E elas são as primeiras pessoas que creem em Jesus Cristo ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Eu preciso dar uma parada aqui, irmãos. Isso aqui não é qualquer coisa. Nós lemos aqui a sequência da história. E a sequência da história vai revelar que os apóstolos não deram muita bola para falar das mulheres. O máximo é que Pedro foi lá e correu no túmulo, meio desconfiado, meio sem saber o que aconteceu. E depois, o capítulo 24 todo de Lucas, você vai perceber, você pode ler, continuar lendo, se você já leu, mas você pode olhar que depois desse evento com as mulheres, o Senhor Jesus vai aparecer a várias pessoas.
Ele vai aparecer a Maria, ele vai aparecer aos discípulos de Emaús, ele vai aparecer aos discípulos que estavam em casa. O Tomé não estava, o Tomé chega. Aí o Tomé diz que só acreditaria se ele visse e tocasse. E é um contraste com essas mulheres, porque elas continuam não vendo Jesus. Elas viram um túmulo vazio. Elas viam o pano de linho que havia envolto o corpo de Jesus, mas elas não viram Jesus. Mas elas creram na palavra que Jesus tinha dado a elas, que os anjos as lembraram. Elas creram na palavra do Senhor. Elas creram que Ele estava vivo, ressurreto, poderoso, sem ver. Assim como nós. Hoje você é chamado a crer. Crer na palavra do Senhor. Crer que Ele está vivo. E não é difícil crer num Jesus histórico, que houve um homem diferente na Galileia. Existem muitos elementos históricos que apontam para isso, em materiais de pessoas que não eram cristãs. Então, se um mínimo de estudo de Google é possível já encontrar fontes e materiais que vão, de fato, levar com facilidade a ideia de que Jesus existiu como homem na história. Mas a fé que salva, o crer que salva, não é crer no Jesus histórico, mas é crer no Jesus que venceu a morte, é crer no Jesus ressuscitado, é crer no Jesus que morreu pelo seu pecado, mas que ressuscitou para que você recebesse perdão. Essa é a fé que salva. Ele está vivo, por isso que eu não morro eternamente. Por isso que eu não morro eternamente, porque Ele venceu a morte. Ele morreu em meu lugar. Aquelas mulheres creram nisso, pela palavra que lhes foi anunciada por Jesus e relembrada pelos anjos. O texto avança do versículo 9 ao versículo 12. Nós temos as consequências disso na vida dessas mulheres e de outras pessoas. A primeira consequência para a vida daquele que crê em Jesus como Senhor da sua vida, que crê em Jesus, no Jesus ressuscitado, no Jesus vivo. Eles anunciam para as pessoas isso. O passo que essas mulheres dão é de contar aos 11 discípulos e todos os que estavam com eles o que havia acontecido. E o que elas disseram? Elas disseram que ele estava vivo, que elas tinham ido lá, que a pedra tinha sido removida, elas não sabem como, que elas entraram e não tinha corpo nenhum, que o linho estava lá e que os anjos vieram falar com elas e trouxeram à memória delas aquilo que Jesus havia anunciado, e elas agora então sabiam. Sabiam por quê? Porque elas tinham provas para mostrar que Jesus estava vivo? Não! Elas sabiam porque elas creram. Eu creio, por isso entendo. Eu creio, por isso eu posso dizer, ele está vivo. Elas não têm nenhuma dúvida disso, ainda que elas não pudessem provar. O próprio Jesus se incumbiria disso depois. E aqui eu quero te mostrar algo que para mim faz muito sentido. O resultado de olharmos para Jesus vivo e ressurreto, o resultado da Páscoa nas nossas vidas, o que a Páscoa deveria gerar em nós? O que rememorar a ressurreição de Jesus deve fazer com a minha vida e com a sua vida? Deve provocar em nós um desejo grande de contar para as pessoas que tem jeito, que tem solução, que Jesus está vivo, que ela pode falar com Ele, que Ele está ouvindo. Tem jeito, tem solução para problemas circunstanciais, que normalmente é o que fazem as pessoas procurarem a presença de Deus, mas muito mais do que isso, tem solução para o problema que não tinha solução, que é a morte, que é o pecado. Ele é a solução, porque Ele está vivo.
Os homens, e aí atenção homens, nós ficamos mal nessa foto. Porque se o texto parasse aqui, se não tivesse continuação, ou seja, se Jesus não tivesse uma misericórdia especial para derramar sobre a vida dos homens, não ia não. A informação das mulheres não foi suficiente para os homens. O que o Pedro faz? O Pedro vai lá, confirma o cenário. O cenário é esse mesmo que elas disseram. Mas isso não gera nele fé. O texto diz que ele ficou admirado. E ter admiração por Jesus não é suficiente. Eu admiro Jesus. Olha que façanha, olha que bonito. Como ele é bacana. Como o ensino dele é top das galáxias. Isso não salva ninguém. Ninguém é salvo porque admira Jesus. Ele precisa crer que Jesus está vivo e que Ele é Senhor. Ele precisa se prostrar diante de Jesus e confessá-lo como Senhor da sua vida. Ele precisa se prostrar diante daquele que vive e que reina. Clamando, tem misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida, porque eu sou pecador. Admiração não basta. Tomé, que virou o ícone, ninguém creu. Agora a gente está vendo que ninguém creu facilmente. Nenhum dos discípulos teve muita facilidade para crer. Os de Emaús não creem, andam com Jesus um tempão, conversam com Jesus e têm dificuldade para crer. Aí quando o Senhor ora, as escamas caem dos olhos deles. Lá dos discípulos que estão confinados no local, Jesus vem estar com eles. O Tomé não está. O Tomé é o ícone da descrença. Que Jesus fez. Jesus veio ao encontro deles, especialmente de Tomé e de Pedro. Se colocou diante deles. E eu quero usar agora a figura de Tomé, porque talvez exista alguém aqui nessa noite que de fato não crê. Crê no Jesus histórico, mas não no Cristo ressuscitado. Faça você prova com ele. Se o testemunho das mulheres não é suficiente para a sua vida, se rememorar as promessas dele não é suficiente para a sua vida, então faça a prova com ele, que ele vai se manifestar a você. Eu não posso. Essa igreja não pode, mas ele é vivo e reina. Ele pode todas as coisas. Ele vem ao seu encontro e ele se manifesta à sua vida. Mas abra-se para a revelação que ele tem para você. Quando Tomé declara abertamente, eu só vou crer se eu poder tocar nas feridas dele. Jesus vem depois, e quando Jesus vem depois, a sala está fechada, Jesus não precisa mais que abram a porta para ele. Jesus entra entrando, chega chegando, e ele vai na direção de Tomé e diz assim, bora lá, era isso que faltava para você crer? Está aqui. O que está acontecendo aqui? Isso que eu estou dizendo para você. Se te falta alguma coisa para crer, eu gostaria que nada faltasse. Eu estou pregando essa palavra para que nada falte, mas eu não sou capaz. Mas Ele é e eu creio nele. Se te falta alguma coisa nessa hora para crer, faça como Tomé. Fala, Senhor, vem ao meu encontro e se revela a mim. Porque é o que Jesus faz. Jesus vem ao encontro de Tomé com toda a naturalidade do mundo. Ele diz, bora lá, pode encostar, todas as feridas estão aqui. E eu vou carregá-las para sempre. São as marcas da minha vitória. As marcas da vitória. E aí, quando Jesus vem ao encontro, a transformação é imediata. Porque ele vai fazer aquilo que eu tenho repetido aqui, e que o meu coração de fato é assim, uma das declarações mais bonitas a respeito de Jesus, de todo o Novo Testamento.
Aquele que ficou marcado como aquele que não crê, talvez faça a declaração mais bonita do Novo Testamento para Jesus, diante de Jesus e diante de todos que estavam ali. Senhor meu e Deus meu. E essa é a declaração que deve sair dos meus lábios e dos seus lábios. Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Deus, porque vivo estás. Nada menos que isso. Nada menos que isso. Quero terminar a minha fala fazendo algumas considerações. Quando Jesus foi à cruz e ressuscitou, foi à cruz à sexta-feira e permitiu ser crucificado, e ressuscitou no domingo. Isso cumpriu um plano eterno de Deus, de religar a Ele, de reconectar a Ele pessoas que haviam sido separadas, porque há algo sério que separa pessoas de Deus. E o que separa uma pessoa de Deus? Pecado. E o homem não teria solução, porque ele é o causador do problema. Então o Senhor manda o Filho dele para solucionar o problema que nós causamos. E a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Ele não podia dar um jeitinho. Assim, eu vou receber você, Carlos. Vou receber você é um pecador miserável, mas vem cá, chega aí. Entra aqui no meu céu. Isso contraria o caráter santo do próprio Deus. Então, quando Jesus morre naquela cruz, como no texto lido pela Jennifer hoje pela manhã, um texto lindo de Isaías, ele é longo, eu não vou ler aqui, mas que revela com todos os detalhes que o motivo da morte de Jesus não é outro, senão levar sobre os ombros dele os pecados de cada um de nós, os pecados dos homens. Ele levou sobre os ombros dele. E sabe o que o pecado faz? O pecado separa de Deus. E sabe o que aconteceu naquela cruz? Toda a comunhão de filho e pai, ela foi interrompida. E não é difícil entender isso. Porque quando nós estamos em pecado, quando nós estamos alimentando pecado conscientemente e deliberadamente na nossa vida, nós sabemos quais são os sintomas da relação interrompida. Porque o Espírito de Deus trabalha em nós nos alertando e nos avisando. Então, nós ficamos azedos por dentro. Quem talvez olhe você indo trabalhar, indo estudar, voltando, chegando, saindo, correndo atrás das suas atividades, ninguém vai conseguir perceber isso, porque é interior. Mas o Espírito de Deus acendeu uma luz dentro de você, dizendo: opa, ei, sai daí. Aí não é o teu lugar. Você é meu. Sai das trevas. Você é meu. Arrependa-se. Só que agora, nessa condição, nós ouvimos isso de Deus, mas nós entendemos como uma ameaça. Deus agora é uma ameaça para nós, porque agora nós não ficamos à vontade perto dele, porque agora quando ele se aproxima de nós, nós queremos nos esconder dele. Nós queremos ir para um lugar onde ele não nos alcance, como se isso fosse possível, mas não é. E glória a Deus que não é. Porque mesmo fugindo dele, ele vem e nos encontra, ele nos alcança. Você pode ir para uma caverna, ele vai te encontrar lá. Ele fez isso com Elias. E quando ele vem ao seu encontro, é porque ele te ama e quer restaurar esse relacionamento. Porque ele deu o filho dele para que você tenha relacionamento com ele. Ele não abre mão. Uma segunda consideração que quero fazer é o fato de que Deus premia e honra pessoas que têm um coração inclinado para Ele. Irmãos, essas mulheres foram premiadas.
Sabe quando a Bíblia fala que Deus é galardoador? É um termo em desuso. Que Deus dá presente, irmãos. Deus gosta de dar presente. Deus ama dar presente. O que Deus faz com essas mulheres, irmãos? Irmãos, eu não sei se alguém aqui, eu imagino que alguns aqui já tenham tido essa experiência. Dura, difícil. De você estar envolvido no cuidado com o corpo de alguém que você ama. Hoje nós terceirizamos esse serviço para profissionais. Não é assim? Você vai lá, contrata a funerária e ele vai desenrolar isso para a família que está em luto. Isso ameniza de alguma forma. Alguns têm contato com o corpo, outros não. Mas imagina isso por um instante. O corpo de Jesus estava moído, irmãos. Moído. Ele foi moído pelos nossos pecados. É isso que a Bíblia ensina. E essas mulheres reúnem forças de onde? Se não da própria graça de Deus. Para saírem do local onde estão e irem juntas, irmãos, para o túmulo. Mesmo diante de um obstáculo que era intransponível para elas não teriam força para remover aquela pedra. Mas elas não desistem. Elas persistem contra todo um quadro que lhes era desfavorável. E o que o Senhor faz? O Senhor retira a pedra, permite que elas entrem, contemplem um túmulo vazio. Depois o Senhor vem com os anjos e renovam a mensagem de Jesus na vida delas. O Senhor abençoa, o Senhor premia, o Senhor dá presentes a pessoas que se inclinam para servir e para honrar o próprio Senhor. Você não foi esquecido. Aquelas mulheres não foram esquecidas. E o Senhor há de surpreender você uma manhã dessas, de domingo ou de qualquer outro dia, com a graça, com o favor, com o amor dele invadindo a sua vida. Última consideração que quero fazer. Essas mulheres creram sem ver. Creram quando foram lembradas da promessa. Havia uma promessa. E elas creram. E hoje eu quero desafiar você a renovar a sua fé. Você ainda não viu Jesus face a face. Mas esse dia vai chegar. E passa rápido. E passa rápido. Muito rápido. Mas o que eu quero convidar você nessa noite é que você renove a sua aliança com Ele. Irmãos, muitas vezes, estando na posição em que vocês estão hoje, ouvindo um sermão, me deu vontade de, eu vou aceitar Jesus de novo, eu vou confessar Jesus de novo, eu vou fazer isso de novo, eu vou voltar lá em 94, quando eu fiz isso, eu vou refazer aqui. Como é que é o nome que a gente dá para isso? Eu vou renovar a minha aliança com Deus. O Senhor está te chamando nessa noite para um renovo da aliança com Ele. Jesus Cristo vivo está. Ele é a nossa esperança. Ele há de nos guiar, de nos surpreender, de completar em nós tudo aquilo que falta para nós crermos de todo o nosso coração. Mas talvez o que eu esteja dizendo hoje para você seja novo. Talvez essas palavras sejam novas para você. Mas você está inquieto no lugar onde você está, porque o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. E não é possível a ninguém ver isso. Mas você sabe que é Ele. Todos os demais dessa sala não conseguem perceber isso. Mas essa verdade está dentro do seu coração. Ele está te chamando pelo seu nome para mudar a sua história. O Deus que surpreende, surpreendeu você agora. Ele está se revelando a você como aquele Deus que salva, e Ele está te chamando pelo teu nome para uma nova vida. Talvez você nunca tenha confessado a Jesus ainda, mas hoje é o dia da sua confissão. Hoje é o dia de você dizer para Ele: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu reconheço o Senhor como meu Deus, como meu Salvador. A minha vida é tua. Amém?
Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor juntos. A ceia do Senhor, ela é uma extensão disso que a gente está falando. Sabe por que a gente tem ceia? Porque ele disse assim, olha, para os discípulos dele, vocês tenham uma cerimônia para vocês rememorarem que eu venci. O meu corpo, o meu sangue foi derramado por vocês, mas eu estou vivo. E sabe qual que é a promessa? De uma ceia incrível, incrível, na glória. Na glória. A mesa posta e o Senhor nela. Nada menos que isso para a noiva. Nada menos que a glória dos céus repartida para a igreja. Nada menos que o céu para aquele que crê.